Porque a minha mãe, ela não tinha nada pra dar pra gente, né? Então, ela ensinou a gente que farinha de milho era carne. E a gente comia arroz, feijão, farinha de milho. Arroz, feijão, farinha de milho. Todo dia. Eu queria que você falasse para mim, se tem nesse processo todo alguém que te inspirou dentro da sua história que você fala assim, nossa, essa pessoa é a pessoa que Ah, não tem como, me inspirou em tudo que eu faço hoje. Conta pra gente. tem sim. É minha mãe, né? É minha mãe, vou falar pra você, é uma mulher sensacional. Já fico com vontade de chorar. Ai, meu Deus do céu. E assim, uma coisa que eu não contei. O meu pai, ele é meu padrasto. Minha mãe conheceu ele quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 10 para uns 11 anos. E a gente sempre passou muita dificuldade em casa, né? Minha mãe era uma mãe solteira com 4 crianças. E o meu pai, ele era um viciado em bebida. Sabe essas pessoas que ficam no centro da cidade, os bebum? Meu pai Sim, andava com aquele tipo povo ali. andarilho. Mesmo tendo uma família estruturada, mesmo tendo um pai, uma mãe, tendo uma profissão, o vício, eu acho que, né, coloca a pessoa em determinadas situações. E a minha mãe conheceu o meu pai e tal, eu não gostava dele de jeito nenhum. Nossa, como que eu chorava quando esse homem ia em casa. Um ciúme da minha mãe. Mas assim, foi passando e foi acontecendo, e ele foi chegando mais perto da minha mãe, e a minha mãe perto dele. E a vida foi mudando e chegou onde chegou hoje, mas a gente sofreu. A minha mãe cuidou da gente sozinha, 4 filhos. Foi uma fase, assim, bem ruim, porque a gente não chegou a passar fome. A gente não passou fome. Mas a gente, como criança, assim, passava vontade, porque não tinha. A gente comia arroz e feijão e farinha de milho todo dia. Não gosto de contar essa história. É uma parte emocionante da sua vida. Porque a minha mãe, ela não tinha nada pra dar pra gente, né? Então, ela ensinou a gente que farinha de milho era carne. E a gente comia arroz, feijão, farinha de milho. Arroz, feijão, farinha de milho. Todo dia. A minha avó, quando ela ia fazer compra, que ela também, né, tinha a vida dela, aí ela comprava R$ 1 de salsicha, que dava 7 salsichas, a gente contava. Assim, comprava, assim, costelinha de frango, que era baratinho, e mandava. Então, assim, uma vez por mês a gente comia salsicha, ou comia costelinha de frango, ou comia salsicha com batata. E a gente chegava às vezes, eu não sei se na sua família teve isso, mas quando você tem a avó ou a bisavó, todo domingo é todo mundo na casa da avó. Sim. Então, a gente ia pra casa da avó e a gente, como criança, na nossa inocência, às vezes chegava e falava assim: a gente quer carne, mas a gente não tava pedindo carne, a gente tava pedindo farinha de milho, que a minha mãe tinha ensinado pra gente. Sim. E às vezes falavam assim: quem vê pensa que vocês comem carne todo dia. Vocês não comem carne todo dia, por que que vocês estão pedindo carne? E eu só acho que são coisas assim que marca, sabe? E hoje, eu como adulto, eu vejo o sofrimento que a minha mãe passou de cuidar da gente sozinha. Eu lembro quando eu chegava da escola, o meu irmão era pequenininho, a minha irmã, e a minha mãe usava fralda de pano, aí chegava em casa, tava aquele varal cheio de fralda de pano branca pendurado no varal, aquela coisa mais linda. E acho que são coisas que não saem da memória. E tem uma coisa assim que me marcou muito, muito. Que uma vez eu acordei e a minha mãe. Ai, não consigo falar. Respira. Respira que Ai, desculpa. Eu acordei um dia e a minha mãe estava sentada numa cadeira na porta da cozinha, porque ela jogou um resto de comida assim no quintal e brotou uns pezinhos de almeirão. E eu acordei e a minha mãe estava sentada na cadeira, assim, dormindo. Ela passou praticamente, eu não sei dizer se foi a noite toda ou se ela acordou mais cedo. E sentou ali e ficou olhando aqueles pezinhos de almeirão, porque se os passarinhos de repente comessem ou bicasse, ela não tinha que dar pra gente comer. Então, acho que a minha inspiração hoje, assim, de falar assim, não, eu não posso desistir, foi muito disso. Eu vi a minha mãe, apesar da minha mãe não falar, né, eu tenho essa memória, assim, eu nunca compartilhei isso com ela, nunca falei, nem sei se a minha mãe tá assistindo, nem sei se ela gostaria que eu falasse disso, mas eu acho que muito disso de eu querer não desistir, de eu não ter medo, foi de ver minha mãe, do jeito que ela cuidou da gente, do jeito que ela fez tudo isso, né, pela gente. E graças a Deus ao meu pai, né, que Deus colocou na nossa vida. Eu não chamo meu pai de pai, chamo ele de Marcos, mas é meu pai. Se alguém perguntar o que que ele é seu, eu falo, é meu pai.
E hoje eu sou a pessoa que eu sou graças a ele, né? Aprendi a dar valor no dinheiro, aprendi a respeitar as pessoas, sou uma pessoa educada, eu tento ser o mais humilde possível. E a minha vida mudou graças a ele. Então acho que é isso daí que me marca muito, sabe? Que eu tiro por inspiração. E tudo pode mudar. É, sempre tem um novo recomeço, né? Sim. E tudo isso fazer parte da sua história exatamente forma quem você é hoje. Né? Se Sim. tudo isso que está acontecendo na sua vida, né, as pessoas conhecerem, se aproximarem, se identificarem com você, é por exatamente quem você é. E é engraçado hoje, eu chego para trabalhar, tem aqueles pessoal, os bebunzinhos que olham o carro ali no centro da cidade. Sim, Cara, eu não consigo julgar aquelas pessoas. Porque o meu pai estava ali ontem. Ontem era o meu pai. Então, muitas das vezes você que está assistindo vai jogar um mendigo na rua, amanhã ele pode ser seu pai, você não tá nem sabendo. Então, não julguem, não julguem. Tenta ajudar o máximo que vocês puderem, porque a vida muda, a vida surpreende. Quem sim, diria é, que um bebum ia juntar com uma mulher que tem 4 filhos, solteira, sozinha, ia dar tudo certo? Porque deu tudo certo no fim, né? A sim, gente não é rico, a gente não esbanja nada, mas a gente também nunca mais passou vontade de nada. A gente exato. quer passear, a gente passeia. Eu falo pra minha mãe, quero comer tal coisa, minha mãe faz. Nunca mais faltou nada pra gente, graças a Deus. Vocês são bem unidos também, né? Isso é muito importante. É, essa força vai só multiplicando quando você consegue transformar, né, a dificuldade em realizações. Sim. Porque só quem passa, né, por uma história assim, que nem a sua, entende o valor, né, de cada uma, de cada pessoa que participou da sua história, de cada momento, né? Porque assim, quem ouve, não, que nem você falou, da pessoa falar da carne, achando que você estava falando da É, carne mesmo, mas não era. Tipo, mal sabia, né? agora, se você pudesse, a sua mãe tá ali do outro lado, Será? tá? Ai, E se você pudesse falar para ela agora tudo que tá no seu coração, de tudo isso que você já passou, né, de toda essa gratidão que você tem, é, fala para ela, olhando ali, o que que você gostaria que ela ai, meu escutasse? Deus. Ai, assim, a minha mãe sabe, eu nunca fui, assim, uma pessoa de falar, ai, mãe, eu te amo e não sei o quê. Apesar dela saber que eu amo ela, eu faço de tudo pra agradar ela. Eu queria, assim, em vez de, como eu posso dizer, em vez de me abrir, eu queria agradecer de você nunca ter desistido da gente, nunca ter desistido dos meus irmãos, nunca ter abandonado. Porque, assim, a gente nunca foi uma criança largada. Apesar das dificuldades, a minha mãe sempre cuidou da gente. A gente sempre estava ali. A gente não tinha as melhores roupas? Não tinha. Não tinha os melhores sapatos? Não tinha. Mas a gente não andava descalço. Minha mãe estava ali, era tudo muito simples, mas ela cuidava, ela saía para trabalhar, ela ensinou a gente a trabalhar desde cedo e cuidar da casa, me ensinou a cuidar dos meus irmãos. Hoje, se eu sei dar o valor que eu dou na vida, foi graças a ela. E assim, você é uma pessoa maravilhosa, eu te amo muito, 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 muito. Você, meu pai, meus irmãos. Apesar de eu não ficar falando, mas vocês sabem que eu faço de tudo para que vocês estejam bem.